Você sabia que é possível comprar um smartphone da Xiaomi com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento na faixa dos R$900? Pois bem, esse smartphone existe e é o Redmi 13C. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, esse aparelho está saindo por R$911. E além de trazer toda essa quantidade de memória RAM e de armazenamento, ele também conta com um chipset muito bom para a categoria, o Helio G85, com 2 núcleos de performance da série A75, mais 6 de eficiência energética da série A55. Ainda traz uma tela enorme de 6,74 polegadas, com resolução HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz. Apesar de ser um smartphone barato, ele vem com um carregador bem interessante na caixa, com potência de 18 watts, para alimentar sua bateria de 5.000 mAh. Seu conjunto de câmeras praticamente é simples, exceto pelo sensor principal, esse bem interessante também, com 50 megapixels. E será que vale a pena apostar no Redmi 13C, um smartphone que também chama muita atenção pelo visual? Olha só como é bonita essa versão na cor verde. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Só que antes, vou pedir para você clicar aqui no botão do gostei para fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas e para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. Então dá essa força, dá essa contribuição, simplesmente clicando aqui no botão do gostei. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Quando a gente olha aqui para o Redmi 13C e compara com o seu antecessor, o Redmi 12C, conseguimos notar claramente que a Xiaomi melhorou muito a questão do design, o visual. Esse smartphone realmente está muito mais bonito, com uma aparência mais moderna, com linhas retas aqui nas bordas, com a tampa traseira com esse visual muito bonito aqui, que lembra o vidro. É uma tampa traseira em plástico, mas lembra bastante o vidro. E apesar dela ser brilhante, tá aqui mostrando, né, que ela consegue refletir a luz que bate aqui na parte traseira, apesar disso, as opções nas cores claras conseguem disfarçar bem as marcas de dedos, então acaba sendo um ponto positivo, mas as versões escuras, essas sim, acabam mostrando muito aí as marcas de dedos. Em todo caso, visualmente é um smartphone muito bonito e passa até a sensação de ser um aparelho mais sofisticado do que realmente é. E ainda se destaca, né, por trazer tanta memória RAM, tanto armazenamento e um bom chipset para sua categoria. Ele também é um smartphone fino com apenas 8,1 mm de espessura e o seu peso é de 192 gramas. Então, mesmo trazendo aqui uma bateria de 5.000 mAh, ele acaba não sendo um smartphone tão pesado. E sua tela também é grande aqui, com 6,74 polegadas. Aqui na parte superior, inclusive, podemos ver uma entrada para fone de ouvido, apesar dele não trazer o sensor infravermelho, que é bem comum nos smartphones da Xiaomi, infelizmente não está presente, mas ele vem com a entrada para fone de ouvido. E aqui na parte inferior nós temos um alto-falante externo, o aparelho só traz áudio mono, infelizmente. Temos a entrada USB tipo C e também o microfone utilizado para as ligações. Aqui nessa lateral fica a bandeja dos chips e o interessante é que mesmo suportando 256 GB de armazenamento, ele vem com triplo slot, é possível utilizar simultaneamente 2 chips mais um cartão de memória. E aqui nessa outra lateral nós temos os botões de volume e também o botão liga-desliga, que também é o sensor digitais do aparelho. Vamos fazer um teste aqui para a gente ver como é que ele se comporta. Tá aqui fazendo o teste, ele é rápido e é preciso também, não é instantâneo, mas é muito rápido. A Xiaomi sempre manda bem aqui na biometria dos seus smartphones. Repara aqui que ele realmente tem uma velocidade excelente. Não é instantâneo, mas está bem perto disso, hein? Eu não tinha essa recordação. Eu já fiz 2 vídeos do Redmi 13C, esse aqui é o terceiro vídeo que eu faço sobre o aparelho, e eu não me lembrava que ele era tão rápido assim, tá realmente quase instantâneo na hora de fazer o desbloqueio. Ele também conta com o desbloqueio facial, e aqui não deu certo de primeira, vamos de novo? Não tá tão rápido, não sei se é a luz ali que tá batendo na minha cara, acho que é isso, acho que é a posição, porque agora ele está bem mais rápido na hora de desbloquear. A tela desse aparelho aqui é enorme, ela tem 6,74 polegadas, é um display LCD IPS, mas a resolução é apenas HD Plus, 1600 por 720 pixels, com a proporção de 20:9 e a taxa de atualização é de 90 Hz. É uma tela com umas bordas um pouquinho maiores do que a gente gostaria. Reparem aqui que as bordas laterais e a superior são um pouquinho grandes e a câmera frontal fica em um recorte, ela não fica aqui em um furo na tela. A borda inferior também é um pouquinho maior do que a gente tem atualmente, mas temos aqui uma tela grande e a qualidade é boa. Reparem que os ângulos de visão são bons, as cores são bastante vibrantes, mas a densidade aqui é de apenas 260 ppi, justamente porque a resolução HD e a tela é muito grande. Mas eu não vi problemas aqui, olhando os ícones de perto, eu confesso para vocês que não vi problemas de qualidade nessa tela. O brilho máximo aqui é de 600 nits, inclusive o display está com brilho máximo nesse momento. Repare que ele escureceu um pouquinho aqui o fundo, justamente porque o brilho está no máximo. Normalmente ele tem um brilho típico de 450 nits, que pode chegar até 600 nits.
Mas olha, quando a gente deixa na metade, o brilho realmente fica bastante fraco. Então quase sempre você vai precisar deixar o brilho aqui mais próximo do nível total. Não precisa deixar aqui no nível máximo, mas espera que eu vou deixar aqui em quase 90% para ter um bom brilho aqui na tela. Aqui ela ficou com um brilho bem legal. Então não uma tela extremamente brilhante, mas aqui ele ainda assim acaba sendo muito bom. Bom, já faz um tempo que eu fiz a análise completa aqui do Redmi 13C e estava esperando que talvez chegasse aí uma atualização para o Android 14 para esse aparelho e quem sabe até para o HyperOS, mas infelizmente ele continua aqui com a MIUI 14 e com o Android 13, ainda não foi atualizado aqui para o Android 14. Também temos uma interface um pouco mais simples. Reparem, por exemplo, aqui na barra de notificações que utiliza o formato antigo do painel de controle, não temos aqui o padrão atual, isso porque sua interface foi bastante simplificada. Eu tentei deslizar aqui de lado para acessar a segunda barra, mas na verdade é tudo unificado. Aqui ficam as funções, né, os atalhos para as funções, enquanto que na parte de baixo ficam as notificações, é uma barra única que era utilizado pelo padrão antigo. Então temos aqui uma interface menos personalizada do que a MIUI tradicional. Reparem, por exemplo, na gaveta de aplicativos aqui, o formato dela é mais tradicional, aqui também a tela inicial. Agora uma coisa eu achei positiva, esse aparelho está se mostrando mais ágil agora do que na época que eu fiz o unboxing e também a análise completa. Ele parece ter ficado mais ágil. Uma coisa que eu fiz aqui, que eu acho que deve ter ajudado, é que é o seguinte, eu fui aqui em tela, e na opção aqui de taxa de atualização, nesse modo padrão aqui, ele vai ajustar automaticamente a taxa de atualização entre 60 e 90 Hz. Mas a impressão que eu tive é que quase sempre ele ficava em 60 Hz. Então eu passei a mudar aqui no personalizado para ficar travado em 90 Hz. A parte negativa disso é que existe uma tendência a consumir mais bateria, mais energia, porque a taxa de atualização maior consome mais energia. Porém, eu achei que a interface também ficou mais ágil, ficou mais suave aqui utilizando o aparelho. Pelo menos foi a impressão que eu tive. Aqui para o meu uso eu prefiro deixar em 90 Hz. Não sei se vai afetar demais a questão da bateria, mas ele traz uma autonomia de bateria muito boa. Então mesmo que caia um pouquinho, mas a gente tenha sempre uma interface ágil aqui e bastante fluida, eu acredito que acaba sendo uma troca interessante. Mesmo trazendo uma interface mais simples, ele vem com alguns recursos legais, como por exemplo as suas opções de segurança. Por exemplo, é possível habilitar a proteção por senha ou por biometria para aplicativos individualmente. Então vou abrir aqui, por exemplo, o Just Watch. Reparem que ele vai pedir para eu digitar o padrão ou usar a biometria, usar os meus sensores digitais para ter acesso ao aplicativo. Saindo aqui, abrindo mais uma vez, agora eu vou usar aqui a biometria. Tá aqui. Então por aqui eu posso proteger aplicativos mesmo quando o smartphone estiver desbloqueado através da biometria ou através de um código. Então, apps de banco, por exemplo, eu posso usar essa proteção aqui e protegê-los com senha. E também posso ocultar aplicativos. Para acessá-los, basta fazer o gesto de pinça aqui abrindo, ó. Ele vai pedir a senha e aqui eu tenho os aplicativos que estão ocultos. Eles não vão aparecer na tela inicial, nem na gaveta de aplicativos. Para acessá-los, tem que fazer esse gesto e inclusive eu posso habilitar a proteção por senha para eles também, para que eu só consiga acessá-los usando a senha. Então são funções de segurança bem interessantes. Também é possível clonar aplicativos, como é o caso do Instagram. Reparem que eu tenho 2 Instagrams aqui e cada um deles pode ter uma conta diferente. Então o aparelho traz aqui alguns recursos avançados. E olha, eu achei na época do unboxing e também na análise completa de que a interface estava travando mais, estava engasgando mais. Ela parece estar mais suave nesse momento. Claro que eu ainda percebo engasgos. Por exemplo, eu vou abrir aqui o Gmail. E quando o Gmail abre, ó, a gente fica com o aplicativo engasgado aqui durante a abertura e depois de um tempo ele passa a ter uma interface mais suave. Quando eu deslizei aqui também para a tela do Google com as notícias, ó, reparem que ele também fica engasgando um pouquinho, fica com uma interface não tão fluida. Então ele vai continuar apresentando engasgos durante o uso, mas a minha percepção na análise completa é de que ele estava engasgando mais, de que ele estava apresentando mais engasgos. Agora ele parece ter uma interface mais uniforme. Aqui abrindo também o Gmail, aliás, o Gmail não, o Google Maps para poder fazer um teste, ó. O Google Maps também trava um pouquinho quando a gente abre, fica engasgando um pouquinho, né? Ele não está tão fluida a interface, mas a resposta aqui está muito boa. Ó, aqui abrindo o YouTube, ele estava completamente fechado e acessando aqui a página do BGeeks, ó, reparem que a velocidade da interface é bastante ágil. A multitarefa utiliza a rolagem na horizontal, diferente, né, do que a gente costuma ver na MIUI, nos smartphones da Xiaomi, que a rolagem é vertical, para vocês verem que realmente aqui a interface foi menos personalizada. E aqui
a gente não consegue sequer ativar o modo de tela dividida. Então a interface ela é mais simplificada, mas acredito que a Xiaomi deva ter feito isso justamente para poder deixar o smartphone mais ágil durante o uso do dia a dia, mas na maior parte do tempo não vai atrapalhar a experiência, ela costuma ser muito boa aqui. E a multitarefa está até bastante ágil, reparem que temos aqui uma interface com uma boa resposta, só que eventualmente ele vai apresentar engasgos. E falando aqui da performance, temos um chipset até muito bom para essa categoria, o Helio G85. Esse chipset traz 2 núcleos de performance da série A75 e 6 de eficiência energética da série A55, rodando até 2 GHz. E a GPU é a Mali G52 MC2. Como já falei para vocês, temos aqui até 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, que inclusive é a versão que está aqui comigo. Ela deveria até segurar uma performance um pouco melhor, né? Usando aqui o smartphone no dia a dia. Acredito que o grande vilão aqui desses engasgos que acontecem é justamente a velocidade do armazenamento. Temos muito armazenamento aqui no Redmi 13C, mas a velocidade dele é um pouquinho lenta, isso porque temos um padrão já bastante antigo no armazenamento, o MMC 5.1. Muitos smartphones atuais utilizam pelo menos o padrão UFS 2.2, e aí tem os mais caros que utilizam o 3.0, 3.1 e até mesmo os 4.0, esses quase sempre limitados nos modelos mais tops. Mas enfim, utilizar o padrão MMC 5.1 acabou limitando um pouquinho a velocidade do armazenamento, as velocidades de leitura e gravação não são tão rápidas assim. Claro que os 8 GB de memória RAM, de certa forma, acaba compensando isso. Então a gente não tem um aparelho lento, mas eventualmente a gente vai experimentar engasgos, principalmente na hora de abrir pastas, ou quando vai abrir um aplicativo novo, ou vai ter um pouco mais de demora na hora de você carregar um game. Em compensação, não vai faltar espaço de armazenamento, já que temos 256 GB e ele ainda conta com um slot dedicado para o cartão de memória para você ampliar ainda mais esse espaço de armazenamento. Eu também testei a bateria dele com o brilho da tela em 120 lux, ele gastou apenas 1% de bateria durante uma hora de ligação, mas gastou um pouquinho mais assistindo uma hora de vídeo no YouTube, foram gastos 8%. Gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera em resolução Full HD gastou 2% e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps também durante uma hora gastou 9%. Achei o consumo aqui um pouquinho alto e agora com a tela travada nos 90 Hz pode ser que esse consumo fique ainda maior, mas ainda assim é uma bateria que deve durar o dia inteiro sem muitas dificuldades. Outra notícia boa, aqui na caixa vem um carregador de 18 watts. É comum em smartphones nessa faixa de preço virem carregadores de 15 watts ou até mesmo 10 watts. Aqui já temos um modelo um pouco melhor com 18 watts. Ele também traz Wi-Fi Dual Band, suportando as redes de 2.4 e 5 GHz e vem com Bluetooth 5.3. Também traz uma entrada para fone de ouvido, vem com rádio FM, mas a minha versão não trouxe o NFC. Acredito que possam haver versões aqui do Redmi 13C que venham com esse recurso, mas pelo menos o meu aqui, mesmo com os 8 GB de RAM e os 256 GB de armazenamento, não trouxe o NFC. Em relação às câmeras, temos aqui um sensor principal que se destaca com 50 megapixels e abertura de 1.8 e os demais já são bem simples. Temos mais 2 lentes traseiras, uma macro de 2 megapixels com abertura de 2.4 e uma lente VGA auxiliar para criar o modo retrato. Câmera frontal tem 8 megapixels com abertura de 2.0. Ele consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo com a câmera frontal e com a câmera traseira. Traz modo HDR automático, tanto para a câmera frontal e traseira, e o legal é que elas estão habilitadas aqui no modo automático. Você não precisa manualmente ativar o modo automático. Sei que isso é um pouco estranho, mas smartphones da Xiaomi, alguns modelos, você precisa fazer isso, você precisa ativar o modo automático. Ele também traz modo retrato para câmera frontal e traseira e, pasmem, câmera traseira também conta com modo noturno para melhorar a qualidade de imagens em situações de pouca luz. Ele também conta com modo macro, vem com time-lapse, modo para você tirar fotos em 50 megapixels, mas o aplicativo não vai muito além disso. Não temos, por exemplo, time-lapse ou modo manual para fotos. Ele já acaba sendo um pouquinho mais limitado. E quanto à qualidade de fotos e vídeos, para sua faixa de preço, para sua proposta, ele tem câmeras boas, mas não são as melhores nessa categoria. Com certeza, os smartphones da Samsung, os da Realme e até os da Motorola conseguem entregar resultados melhores aqui do que o Redmi 13C, mas isso não significa que o aparelho tenha câmeras ruins. Para sua categoria, elas trazem um bom resultado, só não vão ser as melhores aqui nessa faixa de preço. Em todo caso, eu estou deixando exemplos de fotos e vídeos para vocês poderem conferir. E aqui mostrando o áudio, ele é mono, o som sai apenas aqui por baixo.
do que mais tarde. E ele é um pouquinho abafado. O volume é bom, eu acho que poderia ser um pouquinho mais alto, que vocês pediram demais, mas achei ele também um pouco abafado. A qualidade é ok, vai atender no dia a dia, mas não espere uma qualidade incrível. E aqui mostrando o display, apesar da sua resolução HD Plus e das bordas grandes, eu gostei da tela aqui desse aparelho. Acho que o brilho poderia ser um tiquinho mais alto também, mas ele traz boas cores, traz bons ângulos de visão também, e é uma tela muito grande, com 6,74 polegadas. Agora, o melhor do Redmi 13C é o fato desse aparelho trazer 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento, e no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está saindo por R$ 911, preço já aqui no Brasil. Então um valor muito bom por tudo que o aparelho oferece. Visualmente ele também ficou mais bonito, achei que está bem interessante. Traz pelo menos uma câmera principal de 50 megapixels que faz boas fotos. As demais, câmera frontal, ela já é um pouco mais ok, ela entrega bons resultados, ela só não tem um HDR tão amplo assim, ela estoura um pouquinho quando você tira fotos com um fundo muito claro, e à noite ela também apresenta um pouquinho de ruídos, mas é uma boa câmera. Agora a traseira, ela consegue entregar um bom resultado, apesar de não ser a melhor câmera aí da sua categoria. Mas um smartphone bonito, que se destaca por trazer 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, um bom chipset também, que consegue entregar uma boa performance. É uma pena que a velocidade do armazenamento não seja tão rápida. Eu acredito que se a Xiaomi tivesse optado pelo UFS 2.2, por exemplo, o aparelho teria um comportamento bem melhor, mas com certeza isso também iria encarecer mais o preço do produto. Temos que destacar também o fato dele trazer sensores digitais, que já é mais comum nessa faixa de preço, mas não é unânime. Tem aparelhos ainda que são vendidos aí nessa faixa de preço que não trazem os sensores digitais, então acaba sendo o destaque também do Redmi 13C. Então, o grande destaque desse aparelho em sua faixa de preço são os 8 GB de RAM e os 256 GB de armazenamento. Ele não é o único da categoria a trazer isso. Por exemplo, o Realme C53 também traz essa opção e na mesma faixa de preço, mas a grande maioria vai trazer 4 ou 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, então acaba sendo o destaque desse smartphone. Inclusive, o próprio Redmi Note 13 4G também está mais ou menos nessa faixa de preço, custando um pouquinho mais caro, uns 950 a R$1.000. Ele já vem com 6 GB de RAM, que é um ponto positivo, e traz um chipset mais potente também, o Snapdragon 685, mas ele só vem com 128 GB de armazenamento, então tem algumas trocas que você acaba fazendo. O Redmi Note 13 4G vem com câmeras melhores do que o Redmi 13C e também vem com uma velocidade de armazenamento maior no padrão UFS 2.2, mas por outro lado vem com apenas metade do armazenamento. Então se você quer um smartphone da Xiaomi com 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento por mais ou menos R$900, com certeza o Redmi 13C é uma ótima pedida. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de clicar no gostei, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!